Mecanismos da cura. Antes de falar de cura, para que todos entendam, é preciso falar de Deus e sua criação. As informações a seguir são importantes para as pessoas entenderem os mecanismos da cura. Para isso, vamos falar de forma bem resumida sobre a primeira e a quarta pergunta do Livro dos Espíritos. Para quem não sabe, o Livro dos Espíritos é o primeiro livro da codificação espírita, publicado por Hippolyte Léon Denisard Rivail, sob o pseudônimo de Allan Kardec. Paris, 18 de abril de 1857. É um livro com perguntas e respostas, com 1019 perguntas, respondidas pelos espíritos superiores, ao codificador da doutrina espírita. Vamos lá. A primeira pergunta do Livro dos Espíritos. Que é Deus? Deus é a inteligência suprema e causa primária de todas as coisas, ou seja, criou o universo, que se resume no espírito e na matéria, estabelecendo assim a Trindade universal: Deus, Espírito e Matéria. A quarta pergunta do Livro dos Espíritos se refere à prova da existência de Deus. Onde se pode encontrar a prova da existência de Deus? Resposta dos Espíritos. Num axioma que aplicais às vossas ciências. Não há efeito sem causa. Procurai a causa de tudo que não é obra do homem, e a vossa razão responderá. Para crer-se em Deus, basta contemplar as obras da criação. O universo existe, logo, tem uma causa. Duvidar da existência de Deus é negar que todo efeito tem uma causa, e admitir, ou crer, que o nada, ou o acaso, pode criar algo tão especial, como o universo. A criação, espírito e matéria. O espírito é o princípio inteligente, que individualiza-se, conforme a vontade de Deus, dando origem a todos os espíritos, seres imortais, simples e ignorantes, porém, dotados dos atributos essenciais para a sua evolução: inteligência, vontade e pensamento. O espírito é aquele que pensa e que tem vontade. É o ser do campo mental. O espírito está em constante evolução moral e intelectual, através das múltiplas experiências que realiza com a matéria. Mesmo repetindo experiências, os conhecimentos são sempre novos. O espírito inicia a sua evolução, unindo-se à menor parte da matéria, a partícula subatômica. Os espíritos evoluem intelectualmente, quando adquirem conhecimentos, através do acúmulo de todas as informações e reflexões que vão fazendo durante sua trajetória evolutiva. E evoluem moralmente, quando se submetem às regras de relacionamentos que as pessoas estabelecem entre si. E assim, o espírito vai passando por experiências e extraindo conhecimentos intelectuais e morais. Como já foi falado anteriormente, os espíritos encarnados e desencarnados agem espontaneamente sobre os fluidos, através do pensamento. Isso é muito mais importante do que nós imaginamos. Isso não é mistério, não é dogma, não é misticismo, não é milagre. Isso é ciência. Já falamos antes que o espírito imortal inicia a sua evolução, unindo-se à menor parte da matéria. Então, podemos dizer que uma organização física, como o corpo humano, pleno de energia vital, é constituído de trilhões de seres no início da evolução. Continuando a falar da criação, vamos falar agora da matéria. Eu entendo que a matéria foi criada para ser uma parceira do espírito imortal. Ao contrário do espírito, ela não evolui, ela é modificada pela ação do espírito, ou pela intercessão do próprio Criador. A ciência humana, atualmente, conhece apenas 7 estados da matéria, novembro de 2022. Porém, nós temos notícias, através da espiritualidade maior,
que existem inúmeros outros estados dessa mesma matéria. Existe uma energia que envolve o universo, que a ciência da Terra denomina de energia cósmica. A ciência espiritual a denomina de fluido cósmico universal. Podemos dizer que todos os outros estados da matéria podem ser chamados de fluidos, e todos estão inseridos nessa energia. O universo está submerso nessa matéria invisível para nós. Porém, modificada constantemente pela ação do Criador, ou pela ação da sua criatura, o espírito imortal. Quanto mais evoluído o espírito, mais facilidade terá de interagir com essa energia. Esses outros estados da matéria vibram em uma outra frequência, o que os tornam invisíveis aos olhos e equipamentos humanos. Essa matéria fluídica, além das propriedades da matéria densa, que são a expansibilidade, propriedade de se expandir, a retrabilidade, propriedade de se retrair, e a maleabilidade, propriedade de se moldar, ela tem a propriedade de penetrabilidade, propriedade que permite que ela atravesse, ou impregne os elementos, como uma parede, um corpo físico, a água, etc. Falando de matéria, não poderíamos deixar de falar na grande verdade que existe nas palavras de Lavoisier. Na natureza nada se cria, nada se perde, tudo se transforma. Com todas as informações que nós temos hoje, eu diria que, no universo, tudo já foi criado, nada morre, tudo se modifica. Já falamos anteriormente que o fluido cósmico universal se refere aos inúmeros estados da matéria invisível. Nós usamos esse fluido o tempo todo. Qualquer trabalho, seja preparando um alimento, ou fazendo um artesanato, estamos inconscientemente dando uma qualidade fluídica ao mesmo, através da qualidade dos nossos pensamentos. Se estamos com pensamentos infelizes, de rancor ou ódio, impregnamos o resultado de nossa tarefa com uma qualidade fluídica ruim. Ao contrário, se estamos executando qualquer tarefa, com boa vontade e amor, estaremos impregnando o resultado do que estamos fazendo, com perfeição, beleza e saúde. Se a pessoa existe aqui na Terra, é porque seu corpo está impregnado com um dos estados da matéria invisível, que a ciência espírita chama de fluido vital. Um corpo físico perde as suas funções biológicas, quando por um determinado motivo, lhe é retirado o fluido vital que lhe dá energia, e consequentemente também se dá a libertação do espírito que o anima. Os elementos constitutivos da matéria do corpo voltam à natureza. Sendo assim, nada morre, nada se perde, tudo se modifica. Até agora, estávamos na introdução, falando de Deus e sua criação. Vamos agora para o assunto em questão. Vamos falar da cura. Teoria espírita, da terapia através dos fluidos. Quem ainda não ouviu falar de água fluidificada? É a água impregnada de fluidos. É desses fluidos que estávamos falando na introdução. O universo está submerso nessa matéria invisível, que é modificada constantemente pela ação do Criador ou pela ação espiritual. A doutrina espírita usa os recursos de transferência de fluidos para o tratamento das pessoas, pois temos conhecimento dessa interação espiritual com o fluido cósmico universal, através do pensamento. Imaginamos um ambiente fechado, completamente vazio, sem ninguém, sem nenhuma influência espiritual, seja de encarnado ou de desencarnado. Nessas circunstâncias, os fluidos que inundam esse ambiente, eles têm uma qualidade neutra. A primeira pessoa que acessar esse ambiente, vai modificando a qualidade dos fluidos do local, através do seu pensamento. Como já foi falado na introdução, se a pessoa tem pensamentos de boa qualidade, ela age beneficamente sobre os fluidos do ambiente.
Se a pessoa tem pensamentos de má qualidade, ela age maleficamente sobre os fluidos do ambiente. Isso explica, responde, e confirma a teoria da mudança do temperamento das pessoas em um determinado local, de trabalho, de estudo, qualquer que seja, em função da qualidade dos pensamentos das pessoas que estão no mesmo ambiente. Se queremos ser felizes, e termos o controle de nossa existência, sem nenhuma influência negativa, temos que cultivar um padrão emocional de boa qualidade, através do famoso pensamento positivo. Não podemos se descuidar, e recepcionar sem perceber, os fluidos qualificados por outras pessoas, sejam encarnadas, ou desencarnadas. Ainda bem, que nós não estamos ligados pelo pensamento. O pensamento é um atributo essencial do espírito, ele age sobre os fluidos, e é através dos fluidos que nós nos ligamos às outras pessoas, como podemos nos ligar a uma, duas, três ou quatro, dependendo da nossa capacitação de pensamento e orientação. Ninguém consegue parar de pensar, pois o espírito é soberano sobre o corpo físico. Estamos pensando sempre, e interagindo com os fluidos que nos envolvem. Fluidicamente falando, a cada pensamento, nós criamos algo, em nossa psicosfera. Quando nós pensamos em uma determinada pessoa, fluidicamente, nós atraímos essa pessoa para o nosso lado, para o nosso convívio fluídico. Se é uma pessoa que nós queremos bem, então só nos faz bem. Mas se nós pensarmos no mal, e desejarmos o mal, nós vamos comprometer a nossa psicosfera de uma forma maléfica. Para não deixar dúvidas, os fluidos adquirem qualidade, através da qualidade dos pensamentos. Poder de atração. Não se iludam. Não existem segredos. Para o espírito, não existe privacidade. Nós estamos sempre sob uma nuvem de testemunhas. Nossas companhias espirituais sintonizam conosco, de acordo com o que pensamos, falamos ou fazemos. Se pensamos no bem, temos como consequência o bem-estar e as boas companhias. Se pensamos no mal, se desejamos o mal, temos como consequência o mal-estar e as más companhias. É uma questão de sintonia. Quando acessamos um ambiente voltado para tratamento e bem-estar das pessoas, os espíritos, encarnados ou desencarnados, que lá trabalham, eles estão preparados para fazer uma boa transferência de fluidos. Mas, para que isso aconteça, é preciso estarmos receptivos, com um padrão de bons pensamentos. Pensamento de confiança no tratamento, e ligado com seu anjo da guarda. Para estarmos sempre ligados ao nosso anjo da guarda, é preciso todos os dias ao acordar, entrar em comunhão com ele. Esse amigo espiritual tem uma grande importância para nós, pois ele teve a incumbência de nos proteger na atual existência. O que ele deseja é que tudo esteja bem conosco. Falando de transferência de fluidos, não poderíamos deixar de falar das experiências de Chico Xavier. Quando jovem, ainda católico, antes de se tornar espírita, quando ia à missa na igreja da cidade, com a mediunidade da clarividência, ele relata que via o abençoar das hóstias e das águas. O momento em que o padre levantava a hóstia, e a consagrava aos céus. Ele enxergava luzes que caíam do alto, abençoando as hóstias. Enxergava espíritos evoluídos, quase angelicais, abençoando a assistência. Ele diz também que era comum, quando o padre dava a hóstia às pessoas, que dependendo da pessoa, acontecia fenômenos diferentes. Ele via a hóstia toda iluminada, que o padre colocava na boca da pessoa. Às vezes a hóstia toda iluminada descia até o coração da pessoa, e iluminava todo o ambiente. Às vezes a hóstia toda iluminada se apagava ao tocar na pessoa.
Isso significa que, nem todos que procuram pela graça de Deus, estão preparados para recebê-la, ou não merecem, ou não estão receptivos às suas bênçãos. Temos que estar sempre ligados aos conselhos de nosso anjo guardião. Temos que estar sempre receptivos às suas ideias e reflexões que ele está a todo momento nos passando. O ideal é estarmos sempre atendendo à recomendação do nosso Cristo Jesus, orando e vigiando. Em todo centro espírita, nós temos uma organização pessoal, na parte física com os espíritos encarnados, e uma organização na matéria fluídica, onde estão os espíritos desencarnados, trabalhando juntos. As duas organizações procuram se ajustar, pois todos desejam oferecer o que há de melhor na assistência espiritual para as pessoas. Os que fazem parte desse trabalho são espíritos conscientes desse assunto ligado com a transferência de bons fluidos. Às vezes, nós não sabemos o que a pessoa precisa realmente receber, do ponto de vista fluídico, do ponto de vista da qualidade, e muito menos da quantidade. São os espíritos desencarnados que promovem esse ajuste. Eles se ligam a cada pessoa para saber suas reais necessidades. É assim que funciona essa mecânica espírita, ajustada às orientações da doutrina, e principalmente ajustada aos ensinamentos de Nosso Senhor Cristo Jesus. Quanto melhor for a nossa postura moral, melhor será a qualidade fluídica, impregnada em nosso ambiente familiar, em nosso entorno, ou em nosso corpo físico. Essa é uma boa dica de saúde. Isso explica por que sentimos bem ou mal quando nos aproximamos de alguém, ou acessamos determinado ambiente. Conceito de saúde. Antigamente seria a ausência de doenças. A concepção de saúde atualmente é muito mais completa. Atualmente, o conceito de saúde segundo a OMS, diz que a saúde perfeita seria um processo de harmonização de todos os reinos da natureza: o mineral, o vegetal, o animal e o aminal. Quando esses quatro reinos estão ajustados, se existe neles o equilíbrio natural, então existe a saúde perfeita. Do contrário, qualquer crise já demonstra um tipo de enfermidade. No caso do reino aminal, o homem é responsável pela sua saúde e bem-estar, e pelas suas enfermidades e sofrimentos. Para que haja equilíbrio, nós precisamos nos ajustar. O homem não tem saúde, porque ele agride os outros reinos. A pessoa humana compromete a sua saúde quando ela não se ajusta à natureza, principalmente ligado com o que ela come, como ela dorme, porque é preciso buscar a saúde, sabendo que nós temos que ter regras para poder viver e conviver melhor. Quando nós quisermos merecer o apoio fluídico dos bons espíritos, os espíritos cooperadores, tratadores, dessa grande coletividade, que se preocupa com a saúde física das pessoas, nós temos que pensar em fluidos salutares, reconfortadores, sustentadores, apoiadores, de tratamento e cura. E saber que a cura para uma determinada doença depende da necessidade e merecimento da pessoa. É importante saber que a cura depende de outros fatores, além de todas as circunstâncias que envolvem tais mecanismos. Segundo a doutrina dos espíritos, esses outros fatores se resumem em duas palavras: provas e expiações. A cura para uma determinada doença depende da necessidade e merecimento da pessoa. A cura às vezes é necessária, mas a pessoa não merece. Outras vezes, a pessoa merece, mas ainda não é necessária. Isso acontece porque, quando uma doença se instala, ela tem um motivo. Não existe doenças que não tenha motivo na vida de uma pessoa. Aí que entra os fatores, provas e expiações.
Vamos de uma forma bem simples e resumida falar sobre esse assunto tão complexo. Vamos lá. Provas. As provas são testes, que às vezes o próprio espírito pede para sua evolução. Alguns desses testes, ele pode até adiar, transferindo para uma outra existência. São mecanismos de luta, que ensinam ao discípulo rebelde e preguiçoso a estrada do trabalho e da edificação espiritual. Expiações. Quando se trata das expiações, a justiça divina é realmente rigorosa, não tem como escapar. Para quem ainda não sabe, expiações são mecanismos que fazem a pessoa colher os frutos amargos de uma semeadura equivocada do passado. A pessoa que semeia a desarmonia, a dor e o sofrimento, com certeza, vai colher frutos bem amargos. Os sofrimentos causados pelas expiações, a pessoa não tem como transferir, ou muito menos impedir que aconteça. Porém, nem tudo está perdido. Deus é justo, mas é também Pai misericordioso e compassivo. E assim, até na expiação, o espírito pode atenuar o seu sofrimento, através do empenho em gerar causas positivas, que se traduzem no bem-estar do próximo. Gerando causas benéficas, ele pode obter efeitos salutares, compensando seus desajustes anteriores. Às vezes, a pessoa está passando por uma prova, através de sofrimentos terríveis, por conta de uma determinada enfermidade. Ela tem o mérito da cura, mas o espírito tem necessidade de passar pelo teste, com resignação e coragem, pois isso resultará em vitória íntima, que lhe fará subir muitos degraus, na sua jornada evolutiva. Ninguém sofre mais do que pode sofrer. Disse Jesus. O Senhor não coloca fardos pesados em ombros leves. Isto é, cada um de nós está passando pela experiência de prova, ou expiação que precisa passar, pois somos responsáveis por essa situação. Exemplo. Imaginamos dois pacientes com a mesma patologia, tratados com o mesmo remédio. Pode ocorrer de um dos pacientes ser curado e o outro não. Quando em uma casa tem uma pessoa doente, pode ser uma expiação para ela, e uma prova para os demais, ou uma simples prova para ela, que resulta em uma grande expiação para os demais. Porém, é bom que fique claro: Deus não pune, nem condena, mas utiliza desse mecanismo, pois nós não estamos aptos a compreender o que seria mais útil para o nosso progresso e purificação. Meus irmãos, espero que tenham entendido os fatores, provas e expiações, nos mecanismos da cura. Meus irmãos, nós não precisamos estar em um templo religioso para encontrar a paz, a serenidade e a saúde. Nós podemos transformar nosso lar em um ambiente voltado para o nosso bem-estar. Para isso, é preciso orar e vigiar, para estarmos em comunhão constante com o Criador. Nosso lar é um lugar sagrado, onde deve reinar a disciplina, a harmonia, o amor e o respeito entre as pessoas. Já falamos antes que qualquer ambiente tem a sua versão visível e palpável, onde estão os espíritos encarnados, e a sua versão invisível, onde estão os espíritos desencarnados. Cada ser é como se fosse uma estação de comunicação, de transmissão e recepção, através do pensamento, atuando na matéria fluídica, que envolve o universo, e estabelece a comunicação entre os espíritos, encarnados e desencarnados. E, por uma questão de sintonia, nós através da qualidade de nossos pensamentos, atraímos para o nosso convívio espíritos bons, saudáveis e alegres. Ou atraímos os espíritos maus, enfermos e tristes. Nós somos os responsáveis por transformar o nosso lar em um templo de luz ou um templo de trevas.
A escolha é nossa. Como tudo começa nos pensamentos, continua nas palavras e se materializa nas ações. Vamos pensar no bem, desejar o bem, falar no bem e agir de forma serena, respeitando e amando a nós mesmos e ao próximo. Busque os hábitos alimentares saudáveis. Fique longe das bebidas alcoólicas. O álcool é um dos principais destruidores de lares. O álcool tira a sua dignidade, a sua sanidade mental e física, e te deixa entregue às trevas. Assim como nossa casa é o templo que habitamos, e temos que respeitá-la, respeite seu corpo também, pois este é seu instrumento de evolução. Quando, através de uma prova ou expiação, o sofrimento visitar o seu lar, com a enfermidade de um filho. Se a sua casa é um templo de luz, ore. Ore muito. Pois, a oração de um pai, ou mãe, diante de um filho enfermo, toca alto nas portas do céu. As palavras nascidas de pensamentos saudáveis e elevados dão uma qualidade salutar ao fluido cósmico universal que nos envolve e que está impregnado em nós. Como já foi falado na introdução, Deus, a inteligência suprema, causa primária de todas as coisas, criou dois elementos no universo: o elemento espiritual e o elemento material. E esse fluido cósmico universal, chamado pela ciência oficial de energia cósmica, é o elemento material. É a matéria invisível, que se apresenta em inúmeros estados, ainda desconhecidos pela ciência humana. O fluido vital, que dá energia aos corpos físicos, é um desses estados dessa matéria invisível. Já falamos várias vezes, anteriormente, mas é bom lembrar que, o mais importante é que, os espíritos encarnados e desencarnados agem espontaneamente sobre os fluidos, através do pensamento, modificando sua estrutura para melhor, ou para pior, depende da qualidade de seus pensamentos. Isso não é mistério, não é dogma, não é misticismo, não é milagre. Isso é ciência. Isso é um dispositivo que Deus colocou à nossa disposição. Lembre-se das palavras de Jesus, em relação aos milagres. Em verdade, vos asseguro que aquele que crê em mim, fará também as obras que eu faço, e outras maiores fará, pois eu vou para o meu Pai. João, capítulo 14, versículo 12. Na época em que o Nazareno estava fisicamente aqui entre nós, quando as pessoas enfermas, que iam em sua procura, tinham necessidade, e mereciam ser curadas, Jesus levantava as mãos sobre elas, e com os pensamentos poderosos de um Cristo, ele modificava a qualidade dos fluidos, impregnados na região afetada, fazendo cessar todos os processos anormais, todos os processos enfermiços, estabelecendo a saúde, através do reequilíbrio de suas células doentes. Finalizando, desejo a todos, você, meu irmão, e minha irmã, que está nesse momento, lendo e ouvindo essa mensagem, eu desejo que seus lares se transformem em templos de luz. Que Deus abençoe a todos. Oremos pela paz no planeta Terra. Oremos pelas almas sofredoras no corpo físico, vivenciando as experiências benditas, através das provas e expiações. Oremos pelos espíritos livres do corpo físico, porém, presos às suas mazelas, nas regiões umbralinas, e principalmente, aqueles que sofrem os horrores nos vales sombrios dos suicidas. Imploramos, para que a nossa Mãe do Céu possa interceder por cada um deles. Que assim seja. Amém. Fonte do conteúdo: vídeo inspirado e baseado no vídeo produzido no meu canal, intitulado
Mecanismos da cura. Baseado na palestra A Cura através de Fluidos. Apresentado no YouTube, pelo escritor, pesquisador e palestrante espírita, Milton Felipe. Esse novo vídeo é uma atualização do original, com uma nova produção no modo retrato, para assistir no celular. Link do original, abaixo. Se você gostou do nosso trabalho, obrigado. Curta, compartilhe e se inscreva no nosso canal.